Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria trabalhar com vocês mais uma vez o circuito RL, que é um circuito aqui que vai ter um resistor e um indutor, no nosso caso aqui em série, né, formando uma única malha aqui, com agora uma fonte de tensão que não vai ser uma tensão contínua, mas sim uma tensão alternada, tá bom? Bom, eu não vou entrar muito em detalhes nessa questão do circuito em si, porque o que a gente está trabalhando aqui é a modelagem do circuito RL por uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, tá? E no caso anterior que nós já fizemos, a tensão a fonte de tensão era uma tensão contínua, e agora nós vamos trabalhar com essa tensão alternada, tá? Nosso resistor vai ter resistência 2 ohm, o nosso indutor vai ter indutância 1 Henry e a nossa fonte de tensão vai ter uma tensão de 5 volts de pico. 60 Hz vai ser a frequência de oscilação, né? É uma fonte AC, frequência de oscilação então 60 Hz, e aqui a fase inicial de 90 graus. Isso aqui a gente não vai comentar muito, é mais para um curso aí de circuitos elétricos mesmo, mas assim, rapidamente, o indutor ele vai ser um elemento que vai atrasar a corrente, no sentido de que a tensão vai ter uma forma de onda, no caso AC aqui, no nosso caso aqui, senoidal, tá? Ou a gente vai propor cossenoidal, na verdade, e aí a gente vai ver um atraso de 90 graus com relação a essa tensão para a corrente, tá? Então, a gente usa sempre a tensão, podemos usar outros elementos quando a gente está trabalhando em circuitos, mas em geral a gente usa a tensão de entrada como a referência e a gente fala em atraso com relação a essa tensão, né? A corrente está atrasada com relação à tensão, é a questão aqui da fase. A gente vai ver isso aparecer no nosso exemplo aqui, mas quero só lembrar para vocês que o que a gente vai fazer aqui vai ser talvez o jeito mais difícil, tá, de trabalhar com esse circuito aqui. Vocês vão ver por quê, né? Na verdade, não é assim que a gente trabalha na prática com circuitos elétricos. Eu vou usar aqui as equações diferenciais no domínio do tempo. Vai dar muita conta, tá? Para quem não está acostumado, não se assustem, não se desanimem, mas não é assim que se trabalha com esse tipo de circuito AC. E por isso é que aqui vai ficar bem extenso o cálculo. E não se assustem, essa é a minha mensagem, é só para a gente ver esse caso AC que fiquei devendo aí para vocês. E essa fase aqui de 90 graus vai ser só para na hora da simulação a gente não ter uma diferença com relação ao que a gente vai plotar no Maple para o simulador, que é aquele que a gente utilizou na aula de circuito RLDC, que foi o simulador multisim da National Instruments, né? Um simulador de circuitos online. Vamos lá. Como é que a gente vai modelar esse circuito? Matematicamente, a gente escreve que a tensão Vt, que é a tensão de entrada, essa tensão aqui eu tenho o meu ground, né, a minha tensão de referência. Essa tensão aqui, V, é igual à tensão do resistor mais a tensão do indutor, tá? Lei de Kirchhoff das malhas, tá? Bom, então, V de T é igual a RI, né? A tensão no resistor é R, resistência, vezes a corrente, que é a corrente aqui do circuito, só tem uma malha, mais L dI dt. É assim que a gente modela, a gente viu, né, naquele outro vídeo. É assim que a gente modela a tensão no indutor, tá bom? L dI dt. Beleza. Então vamos lá. A mesma coisa que a gente fez no caso passado, tá? V de t é igual a RI mais LDI de t, só repetir aqui. A gente vai escrever agora a equação sem essa notação aqui, em função do tempo, a gente já vai deixar isso implícito. E agora a gente vai colocar a equação naquela forma que a gente estava acostumado, que é a primeira derivada aqui aparecendo sem nenhum coeficiente, né, com coeficiente 1 aqui.
Então, a gente só inverteu aqui, né? Colocou LD e DT mais RI aqui no primeiro membro, deixando no lado esquerdo da igualdade, deixando a derivada aqui como o primeiro termo dessa soma, e do outro lado continua aqui o V, agora do lado direito da igualdade. Bom, vamos dividir toda a equação por L, ficamos com I'. Aqui a gente poderia até colocar I ponto, mas aí ficaria uma notação meio ambígua aqui, né? Mas I' quer dizer que a corrente depende só de uma variável, e essa variável está implícita aqui, é a variável tempo. A corrente mais R sobre L, a gente está dividindo por L essa equação, R sobre LI igual a V sobre L. Agora, o método que a gente havia aprendido para resolver essa equação é o seguinte: a gente vai em busca de uma função U de t que a gente achou que a expressão dela é essa daqui, uma constante, e elevado à integral dessa funçãozinha aqui, que a gente chamou lá de p de x, que aqui no caso é uma função constante, r sobre L, integrada em dt, no nosso caso aqui. Bom, por que eu estou em busca dessa função, que no final das contas aqui vai ser C1 e elevado a r sobre lt. Por que apareceu C1 aqui? Porque a gente tem e elevado a r sobre L, a integral vai dar aqui t mais uma constante, então fica e elevado a r sobre lt vezes e elevado a uma constante. Elevado a uma constante é uma outra constante, e aí multiplicado por essa constante que a gente já tinha aqui, ficamos com uma terceira constante que a gente está chamando de C1. Tá? Por que a gente quer essa U de t? Porque quando eu multiplicar essa equação dos dois lados aqui por U de t, aqui vai aparecer V sobre L vezes U de t, mas desse lado aqui vai aparecer uma expressão que eu posso escrever como a derivada do produto da corrente, que é a função que eu estou buscando aqui na minha equação diferencial ordinária, vezes a derivada desse produto da corrente por U de t. Tá? Que é isso aqui que eu escrevi, a corrente I vezes a U de t, que é C1 e elevado a r sobre lt, derivada desse produto é o que eu vou encontrar quando eu multiplicar essa equação aqui por a U de t que eu busquei. Isso aqui está na teoria lá que a gente viu em outros vídeos, dê uma conferida lá. Então daqui eu tenho a derivada do produto, I por U, e aqui eu tenho do lado direito V sobre L vezes U, C1 e elevado a R sobre L, t. Beleza? Agora eu integro dos dois lados, aqui eu vou ficar com I C1 e elevado a R sobre LT igual a C1 sobre L, vou deixar tudo que é constante aqui do lado de fora da integral, mais V é função do tempo, agora ela não vai ser constante, tá? E R sobre LT tem uma dependência no tempo, integrado em dt. Maravilha, então a gente fica com I igual a E, o C1 aqui cancela, né? Está dos dois lados da igualdade, E sobre E elevado a R sobre LT passa dividindo, acaba aparecendo aqui, a gente pode escrever como E elevado a menos R sobre LT sobre L, integral de V é elevado a R sobre LT dt. Bom, maravilha. Vamos então para o caso AC, em que V de t é escrito, a gente está propondo aqui, V0 cosseno de ômega t. Eu não vou carregar aqui eu deveria colocar aquela tensão, aquela fase, né, de mais 90 graus. Não vou colocar aqui, tá? Vou deixar como fase 0, a gente vai ver o que vai acontecer. Para simplificar, para a gente não ficar carregando isso. Então, V de t vai ser V0 cosseno de ômega t. Bom, ômega t, lembrando, é 2πf. A frequência lá que eu coloquei está em Hz, né? 60 Hz. Então é 2π vezes 60, esse ômega aqui. Bom, a corrente a gente achou que é E elevado a menos R sobre LT, dividido por L, integral, lembra que isso aqui eu não vou colocar aqui, porque senão acaba dando 1 aqui, não tem nada a ver, né? A gente vai integrar isso aqui e multiplicar por esse fator que ficou aqui, tá? Bom, então, substituindo aqui a expressão para V de t que eu propus,
fica então V0, que é uma constante, fica de fora da integral. E aqui eu tenho a integral de e elevado a r sobre lt cosseno de ômega t. Aqui a gente vai se lembrar lá do cálculo 1 que eu vou poder usar aquela técnica de integração por partes. Tá? Vou chamar essa integral que apareceu aqui de I1 para facilitar a notação aqui, para ter espaço, porque senão ia ficar bem grande aqui a expressão. Então, vou chamar de I1, maravilha. Aqui isso aqui está denotando só que eu estou definindo essa integral como I1. Tá? Depois a gente não pode esquecer de multiplicar por esse fator aqui que ficou de fora. Né? Bom, como é que funciona a integração por partes? A gente vai em busca aqui de... vai chamar esse cosseno de ômega t como sendo uma função u. Bom, quando eu derivo essa função, du a dt, dá derivada do cosseno menos seno de ômega t, regra da cadeia, esse ômega acaba aparecendo aqui. Então, menos ômega seno de ômega t, dt. O que sobrou, o e elevado a r sobre lt dt, a gente chama lá de v dv. Integrando dos dois lados, a gente fica com v igual a e elevado a r sobre lt, dividido por r sobre l. Essa é a integral da exponencial, integral em dt. Tá? Integral de v dv é o próprio v. Bom, como é que fica agora aqui? I1 vai ser igual a uv menos... eu estava estranhando aqui. Integral de v dv, não, é o dv, né? Isso. dv é igual a e elevado a r sobre lt, dt. Então a integral fica v. Isso. v igual a e elevado a r sobre lt sobre r sobre r. Maravilha. Então, uv fica cosseno de ômega t, que multiplica. Aqui eu só passei isso aqui para cima, fica L sobre R, E elevado a R sobre LT, menos VDU. Depois vocês vão dar uma olhadinha lá na teoria de integração por partes, vocês vão lembrar dessas. Até pode ser que vocês tenham aprendido com outra notação, mas normalmente o pessoal usa UV e VDU, tá? UV menos integral de VDU. Bom, menos integral de VDU, DU tem um sinal negativo, então acaba ficando mais aqui. V é E elevado a R sobre LT dividido por R sobre L, acaba ficando aqui L sobre R. DU, esse ômega é constante, vem para cá, já coloquei o sinal de mais. Então, seno de ômega t. Então fica aqui dentro da integral, eu posso manter E elevado a R sobre LT, seno de ômega t dt, mais uma constante aqui, uma primeira constante, função dessa integração que eu fiz. Tá? Essa primeira aqui acabou saindo, né? Uma constante. Bom, eu vou chamar de I2 essa segunda integral aqui. E veja que eu vou ter que aplicar uma segunda integração por partes aqui, uma segunda vez a técnica de integração por partes. Vou chamar de U a função aqui seno de ômega t, e du vai ser então, du a dt, fica a derivada de seno, cosseno de ômega t. Regra da cadeia, ômega vem para fora, e isso é dt, né? Eu estou derivando du, dt. Beleza, aqui dv é igual, integrando, não, tá certo, v dv é igual a e elevado, não, de fato, eu vou ter que rever, eu também vou ter que rever a teoria. Na verdade aqui ficaria dv apenas igual a e r sobre lt, integral, quando eu integro eu fico com v igual a e elevado. Essa parte vejam que é a mesma que eu coloquei aqui, porque eu proponho agora o seno, como sendo essa função u, tá? Para que, olha só o que vai acontecer. I2 vai ser agora essa nova u aqui, seno de ômega t vezes v, só passei aqui para cima, r sobre r e elevado a r sobre lt, menos, olha só,
V du, né? Quem que é V? É aqui de novo, essa expressão. Então, eu fico com L sobre R, essa função que depende do tempo, fica dentro da integral. E V du, agora eu fico com menos, porque aqui eu tenho um sinal de mais, ômega é constante, fica para fora, e eu fico com cosseno de ômega t dt. Mais uma constante C2, que eu saio uma segunda constante aqui nessa integração, e aí eu somei com essa outra constante aqui, C1, dá uma constante C2. Maravilha! Veja só o que aconteceu aqui. Essa integral é bem curiosa. Aparece aqui o resultado, na verdade a integral que eu queria calcular lá no começo. Olha só, a minha I1. Tá? Essa é uma estratégia de integração. Quando você tem uma exponencial por uma função seno ou cosseno, isso acontece, né? Porque conforme você vai derivando, derivada do cosseno, menos seno, derivada do seno, aparece o cosseno. Foi o que aconteceu aqui, e a gente vai usar isso, olha só. A minha I2, que era essa aqui, acabou sendo igual a seno de ômega t L sobre R elevado a S sobre LT, menos ômega, que multiplica L sobre R I1, que é essa daqui que eu tinha falado, mais C2. Olha que interessante, então, I1 é igual ao que eu tinha achado? Cosseno de ômega t L sobre R e elevado a S sobre LT, mais ômega L sobre R I2 mais C1. Não é verdade? Só que se eu substituo agora a expressão que eu encontrei para I2, olha só, eu só estou copiando. Veja que não é isso mesmo. Eu tenho que I1 é essa expressão que aparece I2, só que para I2 aparece I1. Então, se eu substituir aqui, o que eu estou fazendo é copiar essa última linha, substituindo a expressão que eu encontrei para I2, tá? Substituindo aqui. E aí eu fico com essa expressão final aqui. Agora veja que se eu isolar, né, colocar em evidência aqui o I1 do outro lado, eu encontro o resultado que eu estou procurando. Beleza? Então, I1 igual ao cosseno de ômega t, isso aqui continua a mesma coisa. Agora eu só vou... Bom, nessa linha aqui eu só multipliquei ômega vezes L sobre R vezes essa constante C2 e coloquei isso para fora aqui do colchete, de modo que aqui apareceu uma constante C3. Aqui é constante, né? Ômega é constante, L é constante, R é constante, então fica com C3. E agora eu vou fazer a distributiva, tá? Fica ômega L sobre R ao quadrado seno de ômega t elevado a R sobre LT, menos, de novo, agora, aqui eu não tinha, né? Aqui eu não tinha ômega, agora aqui eu tenho. Então aqui eu fico com ômega de fora aqui do parênteses, e aqui dentro do parênteses, ômega L sobre R ao quadrado, mais I1 mais C3. Maravilha, agora eu vou colocar esse termo que tem I1 aqui do lado esquerdo da equação, né? Colocando em evidência já aqui o I1. Então fica 1 vezes I1, que era esse carinha aqui, e aqui passando para o lado esquerdo eu fico com ômega L sobre R ao quadrado, e daqui só mantenho aqui o que já estava, né? O cosseno ômega t, L sobre R, e elevado a R sobre LT, mais agora ômega L sobre R ao quadrado, seno de ômega t, e elevado a R sobre LT, mais a constante C3. Maravilha! Se eu passo dividindo esse fator aqui, eu fico com cosseno de ômega t, L sobre R, e elevado a R sobre LT, dividido por 1 mais ômega L sobre R ao quadrado, e aqui ômega L sobre R ao quadrado, seno de ômega t, e elevado a R sobre LT, dividido por 1 mais ômega L sobre R ao quadrado, mais C4, por quê? Porque C4 vai ser igual a C3 dividido por esse fator que é uma constante. Belezinha? Então, eu tenho que a minha corrente, lembra que eu falei, não esqueça de multiplicar, né? A gente faz toda essa conta e depois esquece do que a gente estava fazendo. Estava procurando o valor da corrente. A corrente era função aí de uma integral, a gente calculou essa integral, deu um pouquinho de trabalho, mas a gente calculou essa integral I1 e agora é só multiplicar pelo termo, pelo fator
que faltava aqui, que ficou de fora da integral, né? Então, meu I é igual a V0 sobre L, E elevado a menos R sobre LT, vezes tudo isso aqui. Tá bom? Bom, aqui eu só copiei essa última linha, em que eu encontrei uma expressão aqui para corrente, em função do tempo, tá? E agora eu vou passar multiplicando, tá? Só copiei aqui. Vou passar esse e elevado a menos R sobre LT multiplicando o que está aqui dentro do colchete, tá? Entre colchetes. Então eu vou ter aqui e elevado a menos R sobre LT vezes e elevado a R sobre LT, fica 1, tá? E aqui também vou ficar com 1, tá? Então só sobra o que estava multiplicando e elevado a R sobre LT. Perceba aqui. E aqui eu não posso mais, né, dizer aqui, por exemplo, que é uma constante C5, porque eu tenho uma dependência do tempo. Tem que manter esse termo com C4 e elevado a menos R sobre LT. Bom, agora, veja só. I, aqui é só para a gente ter uma expressão aqui que multiplica o que está em colchetes, que dimensionalmente tem um significado. Afinal de contas, eu estou com uma corrente, tá? Poderia deixar assim? Até poderia. Mas olha só, V0 sobre R não tem dimensão de corrente? Uma tensão, um V igual a R, e no caso do resistor, realmente, V0 sobre R tem dimensão de corrente. Então, vamos deixar aqui. E como é que fica? Bom, eu estou multiplicando o que está em colchetes aqui por 1 sobre L. E colocando em evidência E. Bom, então esse L aqui vai cancelar com esse L. Tá? E um desses L's aqui vai cancelar com esse L. Beleza? A constante C4 vai mudar. Eu vou multiplicar aqui por esse L. E também porque eu vou colocar em evidência um R que nem tem aqui. Então ficaria vezes 1 sobre L. E eu vou colocar em evidência 1 sobre R. Então fica 1 sobre RL que multiplica C4. Vai ser uma constante C5. Bom, maravilha. Aqui eu estou colocando em evidência esse R, beleza? Esse R vai sumir, então eu fico só com cosseno de ômega t sobre 1 mais ômega L sobre R ao quadrado. Aqui eu vou ter ômega, um R eu coloquei em evidência, outro R cancelou, então é como se eu tivesse cortado esse quadrado aqui. Eu vou ficar só com ômega L sobre R, seno de ômega t, sobre 1 mais ômega L sobre R ao quadrado. E aqui a gente já trabalhou, né? C5 e elevado a menos R sobre LT. Maravilha, então. Agora eu vou colocar em evidência essa expressão aqui, 1 mais ômega L sobre R ao quadrado, que se vocês depois verificarem dimensionalmente, é adimensional, tá? Eu tenho aqui 1, né? Então 1 somando com essa expressão aqui tem que ser realmente algo adimensional, senão eu teria um problema aqui de unidade. E aqui em cima no numerador tem a dimensão de corrente. Maravilha. Essas análises dimensionais são boas para você verificar se sua conta está correta, né? Beleza, então aqui dentro eu fico só com cosseno de ômega t, ômega L sobre R seno de ômega t, mais C6. Por que C6? Porque é como se eu tivesse colocado em evidência aqui 1 mais ômega L sobre R ao quadrado. Então, por isso C6 e elevado a menos R sobre L, t. Maravilha, vamos fazer uma conferência aqui. Não, na verdade aqui eu estou aplicando uma condição inicial, tá? Estou dizendo que no momento t igual a zero, a minha corrente é zero. Tá? Se isso acontecer, o que acontece aqui? T igual a zero aqui no cosseno, fica 1, esse 1 aqui. Seno de ômega t para t igual a zero fica 0, então soma isso aqui. E aqui, se t igual a zero, eu fico com 1, fico então só com C6. Então fica essa constante, que multiplica o 1 que veio do cosseno, mais C6 que veio daqui, tem que ser igual a zero. Bom, isso aqui é uma constante diferente de zero, então o que eu tenho no final das contas é que C6 é igual a menos 1. Logo, a expressão para a corrente é I de t igual a V sobre R, 1 mais ômega L sobre R ao quadrado,
vezes cosseno de ômega t, ômega L sobre R seno de ômega t, menos, porque C6 é menos 1, menos E elevado a menos R sobre LT. Ufa! Fizemos toda essa conta para encontrar a corrente AC, tá bom? Bom, encontramos a corrente AC do circuito. Vamos calcular agora, a partir dessa expressão da corrente, qual que é a tensão. Ah não, antes disso, veja só. Ômega tendendo a zero. Isso equivale ao caso DC, tá bom? Por quê? Porque um circuito AC em que a frequência é zero, você não tem oscilação nenhuma, é uma tensão ou uma corrente contínua, tá bom? Vamos ver se a gente encontra aquela expressão que a gente encontrou para o caso DC. Bom, a gente encontra, né? Porque quando ômega igual a zero, eu tenho cosseno de 0, 1, seno de 0, 0, e aqui eu fico com menos I elevado a menos RLT, aqui eu fico com 0, só fico com 1 aqui no denominador, então I de T V0 sobre R, 1 menos I elevado a menos R sobre LT, que é a expressão que eu havia encontrado lá no caso DC. Beleza? Então, estamos no caminho certo. Vamos agora ver uma solução aproximada, tá? Só para a gente dar uma olhada aqui no que aconteceria se eu aproximasse a solução. De que maneira? Vou pegar aquela expressão que eu encontrei para I, tá? E vou olhar o caso em que ômega é muito grande. No caso prático, ômega vai ser da ordem aí de 377, tá? Radianos por segundo. Então, 377 elevado ao quadrado é um número grande. E aí eu vou fazer uma aproximação aqui em que esse número aqui, ômega L ao quadrado sobre R, é um número grande. Então, como é que fica? Olha só. Eu vou colocar em evidência ômega L sobre R ao quadrado, a partir daqui. Então, eu fico com V0 sobre R. Isso aqui vai vir em evidência. Então, o que acontece aqui entre colchetes? Eu vou ficar com 1 sobre ômega L sobre R ao quadrado, cosseno de ômega t. Aqui eu estou colocando em evidência isso daqui ao quadrado, então acaba ficando uma vez isso daqui. 1 sobre uma vez essa expressão, ômega L sobre R. E daqui aparece 1 sobre ômega L sobre R ao quadrado, e elevado a menos S sobre LT. Maravilha! Bom, agora eu vou dividir em cima e embaixo aqui por esse fator, ômega L sobre R ao quadrado. Aqui em cima vai ficar 1, aqui eu vou ficar com 1 sobre ômega L sobre R ao quadrado, e aqui vai ficar 1, aqui eu vou deixar do mesmo jeito, não mexi aqui. Ora, então, a minha corrente aproximadamente vai ficar então V0 sobre R. Se esse cara aqui ao quadrado for grande, tá? Eu vou manter só o que tiver aqui, ó. Olha só. Se ele for muito grande, isso aqui vai a zero. Então aqui eu só fico com V0 sobre R. Isso daqui vai a zero, então soma cosseno. Isso daqui vai a zero e eu fico só aqui com o seno. Se eu fosse com esse ômega L sobre R também a zero, acaba que zerava tudo, né? Então eu vou considerar só esse termo aqui como sendo muito grande. Então como é que fica? I vai ser V0 sobre R, 1 sobre esse ômega L sobre R seno de ômega t. R com R cancela, eu fico com V0 sobre ômega L seno de ômega t. Veja só, achei uma solução aproximada. E aqui eu só queria comentar aquilo que eu havia falado sobre a fase, tá? O atraso que vai ocorrer. Isso aqui é uma solução aproximada, mas para o caso que a gente vai ter na realidade, né, na maioria dos casos, em que o ômega vai ser um número grande realmente, a gente vai ter essa solução muito próxima, né? É uma solução aproximada, mas vai ser muito próxima do caso real. Sobre o atraso, veja que eu comecei com um cosseno e terminei com um seno, né? Comecei com o cosseno para a tensão. Normalmente ela é usada, a tensão de entrada é usada como referência, e aí a gente veio para a corrente, para a expressão da corrente a gente encontrou um seno.
O seno é uma função que, se você observar, ela está decalada com relação ao atrasado, né? Ou adiantado, dependendo do seu ponto de referência, com relação ao cosseno de π sobre 2. Né? A gente colocou lá 90 graus, né, para a tensão alternada de entrada, então a gente vai ter um atraso em função do indutor de π sobre 2, então a gente vai ter, é como se a gente tivesse aqui um seno com fase zero, né? ou, ou um cosseno, na verdade, cosseno com fase zero. Né? No caso, vamos simplificar aqui. Se eu começasse com uma função cosseno, tá? Cosseno de ômega t mais fase zero, o que eu ia ter aqui? Uma função cosseno de ômega t menos 90 graus. Tá? Se eu comecei com cosseno, qual que é o cosseno de ômega t menos 90? É um seno de ômega t. Beleza? Aplicando as regrinhas aí de trigonometria para a gente encontrar esse atraso. No final das contas, acaba aparecendo esse atraso aqui nessa expressão aproximada. A gente vê que isso acontece, né? O indutor atrasa a corrente com relação à tensão de entrada. Beleza? Aqui é só uma complicação que vem mais para quem ia da área de elétrica, né? Dos circuitos elétricos. Mas isso acontece. Vamos agora calcular a tensão no indutor. BL, lembra? É L dI dt. Então o que eu faço? Ora, a minha corrente é isso daqui, é essa expressão que eu encontrei para a corrente. Então meu VL é L dI dt. Então tudo isso aqui é constante, permanece. Derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Regra da cadeia fica um ômega aqui para fora. Isso daqui é constante, derivada do seno, cosseno, regra da cadeia sai um ômega para fora, aqui fica ômega ao quadrado, e aqui menos e elevado a menos r sobre lt, derivada da exponencial da própria exponencial, regra da cadeia, r sobre l com sinal de menos vai para fora, menos com menos mais, r sobre l. Maravilha, maravilha. Bom, vamos ver o que acontece no caso DC. Bom, para ômega igual a zero, isso aqui vai ser cosseno de ômega. Para ômega igual a zero, aqui seria 1, só que aqui, ó, ômega está multiplicando, ômega quadrado. Então fica 0 aqui, fica 0 aqui. Aqui vai ficar 1, R sobre L, é o que sobra aqui no colchete. Aqui ômega 0, eu vou ficar com V0 sobre R, que multiplica R sobre L. Esse R vai cancelar com esse R vai cancelar com esse L. E realmente a gente vai ficar só com V0 e elevado a menos R sobre LT, que é a tensão do indutor para o caso DC, realmente, porque a gente contou depois, confere lá no vídeo anterior. Bom, então, agora eu vou trabalhar essa expressão aqui só para fazer de novo uma aproximação para esse VL. Quem que vai ser? Olha só, primeiro vamos colocar ômega em evidência. Colocando o ômega em evidência, eu fico com esse ômega aqui de fora, e aqui fica só o seno, aqui fica só ômega L sobre R, e aqui fica um ômega aqui no denominador, porque eu coloquei em evidência que ele nem existia aqui, né? Ômega vezes 1 sobre ômega, fica a mesma coisa. Fica legal, então. Bom, o V de L, então, vai ser... Agora, olha só, eu vou colocar ômega L sobre R ao quadrado em evidência. Eita, então aqui vai ficar com menos 1 sobre ômega L sobre R ao quadrado, porque eu coloquei aqui algo que nem existia, né? Na verdade, imagina assim, multipliquei em cima e embaixo aqui esse seno por ômega L sobre R ao quadrado, tirei o que eu multipliquei em cima para fora, e aqui ficou só o que estava embaixo, né, no denominador. Beleza, colocando ômega L sobre R ao quadrado em evidência, aqui eu fico com 1 sobre ômega L sobre R, mais aqui fica R ômega L exponencial e, de novo, 1 sobre ômega L sobre R ao quadrado. Então ficamos já craques nisso, né? A gente já fez uma vez. Veja só agora, dividindo em cima e embaixo, foi o que a gente fez lá para o outro caso, L sobre ômega, 1 mais 1 sobre ômega L sobre R ao quadrado, que aparece aqui, e
Beleza, aqui eu vou manter o que eu já tinha. E agora sim eu vou aproximar da mesma maneira, falando que ômega L sobre R ao quadrado é algo muito grande, comparado inclusive com ômega L sobre R. Então, o que eu vou ter? Se isso aqui for algo muito grande, 1 sobre isso vai ser zero. E aí aqui eu fico só com L ômega V0 sobre R. Aqui, isso aqui vai a zero. E isso aqui vai a zero, eu fico só com o cosseno. Olha só que interessante. Eu fico então com L ômega V0 sobre R, 1 sobre ômega L R, cosseno de ômega t, R com R cancela, L ômega, ômega L cancela, eu fico com VL igual a V0 cosseno, cosseno de ômega t. Belezinha? É isso então. Bom, vou fazer uma pausa aqui e eu volto com essas expressões avaliadas no Maple, tá? Analiticamente. A gente vai plotar essas soluções analíticas, né? E depois fazer uma resolução também dessa equação, né, que a gente resolveu para o caso numérico, né? Fazer uma solução numérica, comparar com as nossas funções analíticas, ver essas soluções aproximadas também, né? Ver qual que é a consequência dessa aproximação e fazer a simulação do circuito em si. Beleza? A gente já volta.